Werner Ricardo Voigt, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus, unidos pelo entusiasmo, ousadia e comprometimento, decidiram compartilhar experiências em busca de novas conquistas. Com muita paixão e trabalho, o sonho se tornou realidade, e a partir daí, fundaram a Grande VEG. Em 16 de setembro de 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e com um capital social inicial de 3.600 cruzeiros, as habilidades de um eletricista, de um administrador e de um mecânico foram unificadas e resultaram na fundação da Eletromotores de Jaraguá, posteriormente VEG, em alusão às iniciais dos fundadores, nome que hoje é conhecido como um dos maiores fabricantes de equipamentos eletrônicos do mundo. Inicialmente a VEG produzia apenas motores elétricos, ampliou a sua produção apenas a partir da década de 80, com a fabricação de componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas em pó e vernizes eletroisolantes. A trajetória da organização é marcada pelas conquistas, o conjunto de valores, crenças e ideais sustentados pelos fundadores estão enraizados na organização e ditam os caminhos vitoriosos pelos quais a empresa trilha sua história. A essência destemida, dinâmica e grandiosa é a fonte que mantém a VEG funcionando em direção ao sucesso. Discorreremos agora de forma sucinta sobre as análises vertical e horizontal do balanço patrimonial e DRE de 2018, 2019 e 2020 da VEG. Análise vertical do ativo. O ativo circulante tem uma participação de 61% a 63% entre 2018 e 2020, com destaque para a conta caixa equivalente de caixa, que em 2020 chegou à participação de 19%. A conta estoques teve um aumento gradativo com a participação de 15% para mais de 18%. O ativo não circulante passou de 38% em 2018 para 37% nos anos subsequentes. A conta investimentos apresenta participação quase zerada devido à consolidação de resultados das controladas. Os intangíveis apresentam cerca de 8% nos 3 períodos, e o saldo da conta imobilizado vem abrangendo cerca de 1/4 dos direitos da empresa, com 24% de participação em 2020. Análise vertical do passivo. Verifica-se que as obrigações de curto prazo representam cerca de 30% do total. Os empréstimos e financiamentos de curto prazo diminuíram de 13% em 2018 para pouco mais de 3% em 2020. Constituindo quase metade da participação no passivo circulante, a conta Outras Obrigações vem crescendo de 11% para quase 17% em 2020. O passivo não circulante representa em 2020 uma participação de 10%, pois os empréstimos e financiamentos reduziram de 11% em 2018 para mais de 5% em 2020. O PL vem aumentando ao longo dos 3 períodos, de 51% para 59%. O capital social se mantém em valores absolutos fixos, porém com participação de mais de 27% em 2020. As reservas de lucros compõem a segunda parcela mais significativa do PL, subindo de 7% em 2018 para 17% em 2020. Análise horizontal do ativo. Com base em 2018, a análise horizontal evidencia o aumento de quase 30% do total dos direitos da empresa em 2020. No ativo circulante, houve um aumento de 76% da conta caixa e equivalentes de caixa no período. No ativo não circulante, destaca-se diminuição de 25% dos saldos do ativo realizável a longo prazo. O grupo teve um aumento de 23% nos períodos estudados por conta do plano de investimentos em imobilizados, cuja conta cresceu para 37% em 2020, sendo que o mesmo aconteceu nos intangíveis. Análise horizontal do passivo. Tomando por base 2018, o passivo circulante diminuiu em 19 em cerca de 10%, mas aumentou 16% em 2020. As obrigações de longo prazo da companhia também vêm demonstrando queda de 16% de 2018 para 2020,
As provisões são mantidas com certa estabilidade, com ligeiro aumento de 11% no ano de 2020. O PL teve um aumento gradativo de 13% em 2019 e 52% em 2020. As reservas de lucro tiveram um incremento de 81% em 2019 e 210% em 2020. Análise vertical da DRE. Os custos dos bens e serviços vendidos consomem cerca de 70% da receita líquida nos 3 períodos, o que reflete também nos resultados brutos, que somam 31% em 2020. As despesas operacionais mantêm um saldo em torno de 15%. O resultado líquido ficou em 11% em 2018 e 13% em 2020, em relação ao total da receita líquida, demonstrando uma tendência de aumentos sucessivos nos lucros. Análise horizontal da DRE. Em 2020, a receita líquida de vendas teve um acréscimo de 46% em relação ao ano 2018, e os custos de bens e serviços vendidos aumentaram na mesma proporção. O resultado bruto cresceu 56%, e o aumento do faturamento refletiu em 21% do acréscimo do lucro líquido da companhia em 2019 e 78% em 2020. Essa proporção se repetiu nos valores dos lucros por ação, evidenciando uma situação de atratividade de investidores. Dando sequência aos indicadores, temos os indicadores de liquidez. Primeiro, aludimos sobre a liquidez imediata, que trata basicamente dos recursos disponíveis fracionados pelo pagamento do passivo circulante. Utilizando este conceito, obtivemos os seguintes valores: 0,701, 0,755 e 0,762 para os anos de 2018, 19 e 20, respectivamente. Tendo em mente que este indicador apresenta o quanto a empresa consegue saldar os seus valores das dívidas de curto prazo com seus disponíveis, a mesma encontra-se numa situação indesejável perante os valores apresentados neste índice. Dando continuidade, temos o índice de liquidez seca. Tivemos os valores de 1,387, 1,546 e 1,499 dos anos de 2018, 2019 e 2020, respectivamente. Os valores obtidos demonstram o quanto que a empresa tem de ativo circulante subtraído dos estoques para cada real de dívida do passivo circulante. Podemos observar que a empresa possui uma grande quantia de ativo circulante que não se classifica como disponível, devido ao indicador de liquidez imediata representar praticamente metade dos valores obtidos com os índices de liquidez seca. A seguir, o índice de liquidez corrente, o indicador mais conhecido e utilizado dentre todos os índices financeiros. Obtivemos os seguintes valores: 1,875 para 2018, 2,173 para 2019 e 2,135 para 2020. Por fim, dos indicadores de liquidez, temos o de liquidez geral. Através do indicador, obtivemos os valores de 1,407 para 2018, 1,533 para 2019 e 1,682 para 2020, o que indica a quantidade das dívidas totais que podem ser pagas pelo ativo circulante e realizável a longo prazo. Análise dos índices de rentabilidade. Iniciando pelo giro do ativo, este índice indica uma relação entre vendas e os ativos da empresa. O objetivo principal é avaliar se uma empresa está utilizando o seu ativo de uma forma produtiva a fim de gerar riqueza com a venda de seus produtos ou serviços. A análise do índice de giro do ativo nos 3 períodos demonstra que a empresa WEG manteve uma proporção média aproximada de 835 centavos de venda para cada real investido em cada um dos anos, cobrindo assim os investimentos. Margem líquida. O índice da margem líquida demonstra, de certa forma, qual é o lucro líquido para cada unidade de venda da empresa, relacionando o seu lucro líquido com as vendas líquidas. As margens líquidas dos períodos analisados também permitem concluir que a empresa tem uma certa estabilidade de transformação de sua receita líquida em lucro, com consecutivos aumentos nos índices dos anos estudados, sendo de 11,23% no ano 1, aumentando para 12,23% no ano 2 e novamente para 13,72% no terceiro ano. Com esses resultados, pode-se concluir que a empresa apresenta uma lucratividade de suas vendas. Partindo agora para a rentabilidade do ativo,
o ROI. Este indicador demonstra uma correlação entre o lucro que foi obtido por uma determinada empresa e os investimentos que foram feitos nela, representados no grupo do ativo total. Na VEG, o retorno sobre o investimento ou a rentabilidade do ativo segue uma mesma proporção da margem líquida em relação ao crescimento com o passar dos anos, mas demonstrou um percentual médio de retorno de 10,39% sobre os seus ativos. Já na rentabilidade do patrimônio líquido, o ROI, este indicador mede a capacidade de agregar valor de uma empresa com base nos seus próprios recursos e no valor investido por terceiros. A rentabilidade do patrimônio líquido da VEG possui o mesmo comportamento dos índices anteriormente falados. Teve um crescimento ao longo dos 3 anos estudados, evoluindo do ano 1 para o ano 2 de 17,12% para 19,45% e posteriormente no terceiro ano para 22,97%, demonstrando que os acionistas estão obtendo um lucro de na casa dos 22% sobre seus investimentos. Agora, entrando nas análises dos índices de estrutura de capital, o primeiro índice seria da participação de capitais de terceiros, ou de endividamento. Em todos os 3 períodos analisados, nosso índice se manteve abaixo de 100%, porém, em uma crescente exponencial, onde no primeiro período tínhamos apenas 67% de endividamento. No último período, nossa empresa começou a flertar com a possibilidade de ter mais capital de terceiros do que capital próprio, com exatos 96% de endividamento. Embora o capital próprio da nossa empresa impere sobre o capital de terceiros, com a sequencial queda de nosso PL em anos e pouca mutação de capitais de terceiros, é bem possível que o nosso índice exceda os 100% no futuro próximo. No índice de composição do endividamento, podemos, antes mesmo de calculá-lo, verificar que a empresa não se encontra numa situação ótima em nenhum dos 3 anos. O que seria se seu endividamento estivesse mais concentrado no longo prazo? Infelizmente não é o caso. No primeiro ano, temos 74% de nossas dívidas vencendo no curto prazo, e nos anos 2 e 3, nosso índice estagnou em 66%, nunca passando a marca de ser inferior a 50%, que seria o ideal. Já no índice de imobilização do patrimônio líquido, podemos contemplar números agradáveis, começando com 54% no primeiro ano e não passando de 61% no terceiro. Então, além de termos um pequeno aumento, ainda temos um índice satisfatório, com uma média de R$ 58,00 de patrimônio líquido investido em nossos ativos de baixa liquidez, mostrando que no que diz respeito a bancar esses ativos que geram dinheiro lentamente, porém que fazem a empresa girar, ainda estão apenas na alçada da nossa própria empresa, sem depender de capital de terceiros. Entrando no índice de imobilização dos recursos não correntes, podemos verificar que no primeiro ano da nossa empresa, nós começamos com um índice bem agradável, de 65%. Porém, chegando no terceiro período, vemos um aumento considerável, onde nossa empresa chegou a aplicar 89% dos nossos recursos não correntes em ativos de baixa liquidez, o que de fato ainda é bom, pelo fato da nossa empresa ser do setor industrial e de trabalhar com motores. Agora analisaremos os índices de interrelacionada. Com a utilização deste índice, obtivemos os seguintes valores: 4.404.577 para o ano de 2018, 5.269.881 para o ano de 2019 e 6.674.99 para o ano de 2020. Já para a necessidade de capital de giro, obtivemos os valores de 3.734.810 para 2018, 4.169.699 para 2019 e 4.289.572 para 2020. Já para o saldo em tesouraria, obtivemos os seguintes valores: 1.454.814 para 2018, 2.084.212 para 2019 e 3.495.105 para 2020. Análises dos índices de gestão financeira. É importante para companhias de capital aberto como a VEG SA que informações que evidenciem a situação financeira da empresa sejam publicadas e conhecidas pelos investidores e o mercado em geral. Nesse contexto, o EBITDA é um dos indicadores mais utilizados. O grau de alavancagem financeira, também conhecido como GAF, pode evidenciar a capacidade que a captação de recursos de terceiro tem sobre a elevação dos resultados líquidos da própria empresa.
Este é um índice que calcula se a captação de recursos foi favorável à empresa ou desfavorável. O grau de alavancagem da VEG teve o seu pico no ano 1, com 1,96. Passando para o ano 2, sofreu uma redução para 1,87 e no terceiro ano se recuperou um pouco, voltando para a casa dos 1,90, demonstrando que a empresa está conseguindo manter ganhos com a aplicação destes recursos.